Eu sou Geni de Sales Dornelles, natural de Bento Gonçalves. Prestei vestibular na URGS no ano de 1969 e entrei para a Faculdade de Ciências Econômicas. Lá eu fiz o curso de Administração de Empresas e me formei em 1973. Antes de entrar para a universidade, eu acreditava que um curso bom seria o curso de Geografia, que era meu grande ideal, conhecer o mundo, pelo menos através dos livros e romper fronteiras. Mas quando eu vi o programa do vestibular de Economia, eu me senti habilitada a fazer. E realmente, sem cursinho, vim do interior, fiz o vestibular, passei e aquela faculdade mudou minha vida. Eu comecei a conhecer professores de administração. No mesmo ano que eu fiz vestibular, em 69, eu entrei como bolsista de pesquisa no CEPA. Ali eu saí diretora e nesse tempo em que eu entrei para a universidade, eu entrei também para a Casa da Estudante. Lá eu fui tesoureira, eu fui presidente da Casa da Estudante Universitária do Rio Grande do Sul, que era mantida pelo Ministério da Educação. Eu ganhava uma bolsa que era mais ou menos um 80 dinheiro, que eu não sei o que era, e mexia com um orçamento de 4.000 dinheiros. E aquilo me ajudou a crescer, me ajudou a entender como é que funcionavam as organizações sem fins lucrativos. E mais tarde, quando eu saí da direção do CEPA, eu fui a primeira dirigente do núcleo do terceiro setor, que é das instituições sem fins lucrativos, porque existe o setor público, o setor privado da economia e o setor da sociedade civil, que é das organizações não governamentais. E eu fui a responsável pelo primeiro núcleo da faculdade ou da escola. Na época, eu não lembro se era faculdade ainda de economia, mas eu acredito que sim. Ainda não era a escola de administração. Eu fiquei nesse período de transição, então eu vivi um pouco na economia, um pouco na escola de administração. Além disso, eu trabalhei na reitoria por quase 10 anos, fui diretora de um departamento de pesquisa institucional, na pró-reitoria de planejamento. Comecei a trabalhar na pró-reitoria de planejamento no tempo em que ainda era COPLAD, antes da reforma universitária. E ajudei a implantar a reforma universitária e a escrever ou reescrever o Estatuto e o Regimento da URGS. Durante a minha permanência ali, eu fiz um curso de especialização em planejamento da educação nos Estados Unidos. E cursei o mestrado em administração no PPGA. Prestei concurso para o magistério e fui admitida como professora do departamento de administração. Ali eu lecionei na graduação, na extensão e na pós-graduação. Depois do mestrado, eu estava me preparando para o doutorado, já tinha 18 anos de magistério e escolhi um assunto para trabalhar como minha tese, que era a ética. E descobri que esse assunto se tratava de uma área especializada da filosofia. Então eu fui para a PUC e cursei filosofia. E aí fui para o doutorado na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, me doutorei e terminei o mestrado na PUC, sou mestre em administração e filosofia. No final dos anos 80, início dos anos 90, foi quando eu saí para o meu doutoramento. A administração era uma das maiores matrículas da URGS. O curso cresceu muito, tinha uma procura de outros alunos da universidade e a procura do mercado era grande. Então, começamos a sentir a necessidade de criar uma escola de administração. Nós estávamos fazendo parte, até 1996, da Faculdade de Ciências Econômicas. A Faculdade de Ciências Econômicas, recentemente, fez 100 anos. Ela nasceu nos porões da Faculdade de Direito. Existia lá um departamento de economia que se transformou em Faculdade de Ciências Econômicas. Quando queimou o Colégio Júlio de Castilhos, eles ganharam o prédio da esquina que ocupam até hoje. E nós, da administração, depois dos anos 50, 54, depois do convênio MEC-USAID, que o professor, diretor da faculdade na época, era o professor Peri Pinto Diniz,
ele viu que existia uma possibilidade de usar esse convênio com a verba americana para fazer com que pessoas do Rio Grande do Sul fossem se preparar nos Estados Unidos. E aí começou a mandar professores nossos e professores da economia, eu nessa época não participava, eu conto a história da faculdade e a história da Faculdade de Ciências Econômicas, porque eu fiz um livro, no livro dos 100 anos da Faculdade de Ciências Econômicas, eu escrevi o capítulo da administração, que vai de 1954 até 1996. Então, o professor Peri começou a mandar gaúchos para professores daqui, para os Estados Unidos, para as universidades americanas, e desenvolver essas pessoas para que elas retornassem e começassem a dar ênfase à formação de pessoal para o serviço público. Então, no ano de 1963, foi criado o curso de administração de empresas. E anos depois, 1966, o curso de administração pública em nível de graduação. Esse curso foi o primeiro do Rio Grande do Sul. Ele deu origem ao curso de Santa Maria, depois vieram Pelotas e outros tantos, e hoje nós temos uma infinidade de cursos, e todos nasceram na Faculdade de Ciências Econômicas, através desse núcleo que se formou lá e passou a ser, com a reforma, o Departamento de Ciências Administrativas. Mas eu dizia que a procura pelo curso começou a aumentar e os professores começaram a sentir a necessidade de criar uma própria escola. Começaram as negociações e o professor Calegaro, mais o professor Aristeu, que era da comissão, Aristeu dos Santos, e Carlos Alberto Calegaro, que foi o primeiro diretor da escola, começaram as negociações na reitoria e os trâmites legais e, enfim, em 96 foi criada a Escola de Administração. A Escola de Administração funcionou um tempo lá no prédio da Economia, mas não havia mais condições. Nós dávamos o primeiro período ali na João Pessoa e o segundo lá no segundo ciclo, lá no básico, na Ramiro Barcelos. Então, ficava muito difícil essa corrida intercampus. E conseguimos esse prédio aqui, que era até ocupado pelo MEC, até essa data, vagou e a escola veio para cá. Então, a Escola de Administração, ela é mais jovem que o curso. O curso começou antes. Então, aproveitando a oportunidade, que esse registro é um registro histórico, eu valorizo muito a história, valorizo muito o trabalho todo que eu desenvolvi aqui, valorizo tudo que recebi da universidade, acredito que o ensino público e gratuito comigo funcionou muito bem. Eu também tenho um grande reconhecimento porque a minha filha fez medicina na URGS, fez psiquiatria na URGS como especialização e fez o PPGA, e ela é mestre em administração especializada em doenças do trabalho. O meu filho, esse ano, fez o mestrado aqui no PPGA e a especialização dele é em inovação tecnológica. Então, a família toda é PPGana. Muito obrigada.